Olá, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui para a nossa atividade diária, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Tá? Hoje nós estamos ainda em aula EAD e hoje nós vamos trabalhar lá na página 108 do seu livro Novo Lendo Você Fica Sabendo. Eu já vi que alguns já fizeram, né? Já estou acompanhando a atividade de alguns, já fizeram a questão número 15, já deram uma adiantada, né? Mas está valendo, tá? Está tudo bem. Eu pedi que vocês vocês circulassem os nomes dos personagens lá da página anterior. Lembra lá da música lá da Mônica? Então, eu pedi que vocês circulassem o nome deles. Então, quem já fez, já circulou. Quem não circulou, vai lá no texto lá, tá bom? Dá uma circuladinha. O nosso texto lá na página 105, tá? Circule lá o nome dos personagens que aparece aqui. E depois vocês vêm aqui na número 15 e coloca todos os nomes aqui em ordem alfabética, tá? É o que está se pedindo aqui na número 15. Questão 15. Liste os nomes dos personagens que você escreveu na questão anterior em ordem alfabética, tá? Então vou colocar aqui na ordem alfabética, tá bom? Os nomes dos personagens lá. Questão 16. Você e os colegas de turma são iguais? Diferentes? Parecidos? Observe a tela Operários de 1933, da artista Tarsila do Amaral, e em seguida converse com todos da turma sobre essas questões. E diga que relação existe com o que a pintura retratou no quadro. Observe aqui, tá? São operários. Ao fundo dessa tela aqui, tem aqui as indústrias, né? E aqui são os operários, representando cada região do Brasil, tá? Então, aqui os operários são diferentes, né? E eles representam aqui as regiões do Brasil. Então, vinha gente do Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, né? Tudo para trabalhar nas indústrias de São Paulo. E isso que a artista tentou e passou aqui a mensagem através da tela sobre as diferentes regiões do Brasil em que os operários vinham para trabalhar nas indústrias, tá? Por isso que aqui, se você olhar aqui, as características desses operários aqui são bem diferentes, tá bom? Vamos ler aqui o significado da tela, né? A tela Operários, de Tarsila do Amaral, faz referência aos trabalhadores que na década de 1930 vinham de várias partes do Brasil para trabalhar nas fábricas em São Paulo. Essas pessoas retratadas por Tarsila representam as diferenças das regiões brasileiras. Pergunto para vocês: você e o seu coleguinha são da mesma região? Têm o mesmo sotaque? São parecidos em quê? São diferentes no quê? Então, vão pensando aí essas indagações que eu faço para vocês, essas perguntas que eu faço para vocês, é para vocês refletirem, tá? Que há diferença entre você e o coleguinha, por mais que seja da mesma região, talvez não seja da mesma região, porque aqui em Cuiabá nós temos também pessoas que vieram de outras regiões, né? Para trabalhar aqui, para construir aqui, então já estão aqui há muito tempo, mas vieram de um outro lugar, de um outro estado e estão aqui, tá? Então há diferença de regiões, são iguais, são parecidos no que? Vão refletindo aí, tá? E eu vou lá para a página 109, seu livro novo, você fica sabendo, porque nós temos que analisar algumas imagens, tá? Essas imagens que aparecem para vocês aí, vocês já viram elas em algum lugar que vocês foram? Já? E você sabe que se você chegar em algum lugar e ver essas imagens aí, você sabe o que elas comunicam? Sabe o que elas estão comunicando? E aí? Será que vocês sabem o que significa? Por exemplo, na 17, questão 17, leia as imagens abaixo e escreva o que elas comunicam. Por exemplo, você vai em algum lugar, tem isso aqui, ó. O que significa? Ah, e o celular aqui é dos antigos ainda, né? Tá de botãozinho, não colocaram o digital ainda.
Então aqui, ó, tá falando proibido o uso de celular. Toda vez que você vê essa imagem, né, com esse círculo e um tracinho no meio aqui, e ele está em vermelho, tá? É um sinal de proibição. Atrás desse círculo vai ter a imagem do que é proibido, tá bom? E aí você vai ver, olha, tá proibindo tal coisa. Então aqui, por exemplo, proibido o uso do celular. Nem precisa estar escrito. Só de você ver a imagem você já vai entender o que é que está sendo proibido. Então aqui você vai escrever aqui, proibido o uso de celular. Aonde que eu encontro isso? Nos postos de gasolinas. Se você for com o papai e a mamãe em alguma vez por aí, dar um passeio, alguma coisa, e ele for abastecer, olhe lá a próxima bomba de combustível que você vai ver este sinal aqui de proibido o uso de celular, tá? Devido ao combustível lá e o celular emitir radiações e pode ocorrer um acidente. Aqui você sabe o que significa esta placa? Se você vê ela em algum lugar, você saberá identificar o que está acontecendo ali? E aí? Hã? Esta placa aqui, na verdade, ela significa um alerta, tá? Um alerta. Esse alerta quer dizer, olha, né, tem pessoas cadeirantes, né, portadores de deficiência que vai passar, então fique em alerta. Então, geralmente quando você olha aqui, é porque ali próximo tem uma passagem, tá, de cadeirantes, tá, pessoas que portam deficiências aí, cadeirantes, há uma passagem por ali. Então assim, quando o motorista vai chegando, a pessoa vai chegando próximo, ele já vê a placa, então ele diminui uma velocidade, ou ele toma mais cuidado, e aí ele, né, redobra a atenção para que não ocorra um acidente, tá? É uma plaquinha de alerta. Toda plaquinha que você vê de amarelo, tá? Esse é um significado também. Toda placa de amarelo significa alerta, tá? É um alerta. Então, quando você vê placas amarelas por aí, você olha, olha, tá alertando alguma coisa, né? Tá me alertando de algo. Então, você já vai saber o que significa ali. Então, aqui no caso aqui está falando que há uma passagem aqui de cadeirantes, tá? A próxima imagem ali, deixa eu dar uma... Gente, a nossa plaquinha ali, como eu estava falando, a plaquinha de amarela, ela significa um alerta, né? Vai passar uma pessoa cadeirante ali. Essa plaquinha de azul aqui, ela é uma plaquinha que significa, que dá o significado de preferencial, tá? De preferencial. Só que essa plaquinha aqui, ela passou por algumas mudanças, tá? Hoje ela não existe mais este formato aqui, tá? Então tem um idoso normal, tá? Sem estar segurando uma bengala, com mais de 60, tá? Tá escrito aqui um maisinho e 60, tá bom? Passou por uma mudança, então ela está atualizada ultimamente, tá? Não, assim, quando você vê, geralmente você ainda vai ver em alguns lugares, mas eu não sei ainda se existe, né? Geralmente você está vendo mais as plaquinhas com idoso mais 60, tá? Mas aqui é atendimento prioritário, atendimento preferencial. Estacionamentos você vai ver ele, que é, né, também que dê preferência, então é uma plaquinha de preferência, de preferencial, tá? Eita, passou. Aqui nessa próxima imagem, olha aqui, é um sinal de alerta, significa o quê? Significa o quê? Um adulto e uma criança. Área escolar, tá? Área escolar. Então aqui, quando se está passando nesta área aqui, de moto, de carro, de bicicleta, redobrar a atenção porque tem crianças que vai fazer este cruzamento aqui, tá? Então, próxima área escolar, você vai ver essa plaquinha de alerta aqui, ó. Plaquinha amarela, significando alerta, né? Área escolar, tá? Então, falando aqui, alerta,
passagem de cadeirante, né? Atendimento preferencial e aqui área escolar, tá bom? Proibido o uso do celular, o de cima, tá? Gente, agora sim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se cuide, fique com Deus. Se tiver dúvida, não hesite em me perguntar. Pode me pedir lá no meu WhatsApp privado, que eu estarei aguardando vocês, tá? Hoje, quinta-feira, hoje é nosso último dia de aula, né? Da semana. Amanhã nós temos aula de educação física e artes, tá? Então, eu já deixo aqui um ótimo final de semana a todos, tá? E se tiver dúvida, hoje ou amanhã, pode me chamar que eu estarei respondendo para vocês, tá? Tchau, tchau, um forte abraço.